tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua fidelidade ao nosso programa. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a minha esposa, Silvana Renó, que estará participando dos comentários que estaremos fazendo sobre o relato de Carlos e Alessandra que aconteceram nos últimos 3 programas. Caso você não tenha assistido, não se preocupe. Você pode ver pelo YouTube e também você verá uma síntese desses depoimentos aqui no programa de hoje. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para vocês que acompanham o nosso programa, dizer que eu já estava com saudades de estar aqui e queria anunciar a vocês que nós estamos com nossos grupos de estudo, os nossos grupos de apoio já em andamento aqui na cidade. Nós temos um grupo de apoio lá no Vila Branca e no Jardim Leonídia. Se você quiser ter mais detalhes sobre esses grupos, ligue para o telefone 8112-0725 e fale com o Neto, que dirige esse grupo lá no Vila Branca. Ou então você liga para nós, 81274653, para que você possa ter mais informações sobre esse grupo que se reúne todas as segundas-feiras, cada um no seu ponto, para que nós possamos discutir um pouco, conversar um pouco, conhecer um pouco mais do que é falado também aqui neste programa. E também gostaria de passar para vocês que nós estamos em andamento já com um grupo de casados para sempre. Temos 2 turmas formadas, essa turma vai se formar, haverá formatura dela dentro de 3 semanas e aí sim iniciaremos uma nova turma. Se você perdeu essa oportunidade, fique atento, que nós anunciaremos aqui no programa, pelo Facebook, as novas turmas de casados para sempre. Nós temos aqui, para mostrar para vocês, as apostilas, o material de apoio que é utilizado durante o curso. O curso de noivos, o AN, esse curso ele é ministrado pelo Neto e pela Monique. Casou? Aí vamos então para o curso Casados para Sempre. Passada essa fase, aí vem Paz para toda a vida. Outro curso também ministrado, esse pelo Cláudio e pela Tatiana. E se você tem filhos e gostaria de aprimorar a criação desses filhos, a maneira de Deus, é essencial que você faça esse curso. Então, nos procure, entre em contato conosco através do Facebook, através dos telefones que vão aparecer aí na sua tela, tá? E aí você vai ter informações precisas sobre os cursos e sobre os grupos de apoio, ok? Gustavo? Nós gostaríamos só de repetir uma coisa que foi falado aqui. O curso Casados para Sempre tem a duração de 3 meses e meio aproximadamente, são 14 semanas, ok? E além disso eu gostaria de reforçar o telefone do Neto para as pessoas que tiverem interesse em fazer o curso de noivo. Você pode repetir, Silvana, o telefone do Neto? O telefone do Neto, 8112-0725. Está aparecendo aí na sua tela. Então esse é o telefone indicado para você ligar, para que você possa se inscrever ao curso de noivos, que ainda não começou, mas deve começar nas próximas semanas. Então fique atento, ligue, faça contato, que será um prazer receber você no curso de noivos, ok? Vamos agora ver alguns takes, como eu falei no início do programa, nós vamos fazer uma síntese do testemunho do Carlos e da Alessandra, e você vai ver alguns takes agora iniciais sobre a história que a Alessandra vai contar em relação à educação que ela teve e à formação que ela teve dentro da sua casa. Preste atenção. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos apenas. Então, embora eu tivesse 4 anos apenas, eu vi muitas coisas ruins devido ao vício do meu pai. Então, a princípio, a separação para mim foi muito boa, porque não tinha mais briga, não tinha mais desavença, não tinha mais discussões. Então, a princípio, eu não senti muita falta, né? Eu não tive convívio nenhum com meu pai, por falta de comunhão da parte deles. Eu fui criada somente com a minha mãe mesmo. Não tive convívio nenhum com o meu pai. Eu fui ver o meu pai novamente, eu estava com 22 anos, né? Então, a princípio, eu não senti falta nenhuma. Eu fui sentir falta lá na frente, depois que eu me casei. O que eu senti que mexeu muito com a minha vida foi porque eu não tive uma estrutura de um homem dentro de casa, né? Então, eu não tive aquela noção de pai, mãe, de uma família completa dentro de uma casa.
Então toda a referência que eu tinha de família estava em cima da minha mãe. Então isso fez com que ela se desdobrasse muito e fez com que eu visse a minha mãe de uma maneira tão completa que eu não sentia falta do meu pai. Mais adiante eu fui perceber que alguns desvios de comportamento que eu tinha, como por exemplo ser mandona, ser autoritária, achar que eu não precisava de ninguém para nada, que eu sozinha me bastava, que eu não tinha que pedir nada para ninguém, eu percebi que isso veio da minha relação com a minha mãe. Eu sempre via a minha mãe desta forma e eu achava que era normal uma mulher sozinha se bastar, não precisar de mais ninguém. Então, nós observamos aí, nesses takes que nós assistimos, o relato da Alessandra falando sobre a criação dela. Ela relatou muito forte a presença extrema da mãe e a ausência do pai. Então, o pai da Alessandra saiu muito cedo de casa e a memória que a Alessandra tem do seu pai é uma memória assim muito... Ela era muito criança, ela tinha até 4 anos de idade. Então, nós vamos percebendo que assim que o pai da Alessandra saiu da casa, ela não sentiu tanta falta. Parecia que assim os problemas dela haviam se resolvido, porque mesmo pequena, a Alessandra ela vivenciou muitas brigas, ela vivenciou muita discussão, seus pais não tinham um bom relacionamento e isso causou muito trauma no coraçãozinho daquela criança, mesmo pequena. Então você pode perceber que para a criança aquilo significou até um certo alívio. Mais tarde, refletiu na vida da Alessandra o quê? Ela sentiu que essa ausência paterna refletiu num desvio de conduta dela, tá? Na formação dela como mulher. Porque ela achou, aquilo que parecia ser um alívio, passou a ser uma autossuficiência. E ela acreditou que ela não necessitava da figura masculina na família. Porque a mãe dela supriu bem essa ausência. A mãe dela dirigiu bem a família. O núcleo familiar da Alessandra era formado por ela, sua mãe, seus irmãos. Então isso para ela não representou grande falta no começo. E isso só foi refletir lá no casamento, onde ela percebeu que ela poderia conduzir, no caso de um relacionamento, toda a estrutura da família dela. Ela, por si só, já se bastava. Né, Gustavo? É isso mesmo. Isso é uma coisa importante de você considerar. Então, como nós falamos aqui, tudo aquilo que você é dentro da sua casa, ou tudo aquilo que você foi dentro da sua casa, quando você foi educado, quando você foi formado na sua família, você obrigatoriamente, se você não detectar as mudanças necessárias, você levará para os seus futuros relacionamentos que poderão causar algum tipo de problema para você no seu relacionamento, ok? Agora nós vamos para um outro take do testemunho do Carlos e Alessandra, para um outro assunto que nós vamos abordar daqui a pouco. Preste atenção. Eu comecei a perceber que a Alessandra tinha um gênio diferente, né? O gênio da Alessandra era mais aquele mulher mandona. E eu, para não criar conflito, sempre abaixava a cabeça, porque como eu tinha passado por aquele processo de separação, sabia que era duro ficar sozinho de novo. E aí nós fomos convivendo assim. Eu era a cópia da minha mãe. E isso para mim foi muito difícil, porque eu lembro que quando eu era criança, quando eu era jovem, eu falava para minha mãe assim: mãe, a senhora é muito grossa. E ela falava assim: não, eu não sou grossa, eu sou sincera, eu sou justa. E eu me vi numa situação usando as mesmas frases da minha mãe. Eu ainda era bastante individualista, era assim, era minha conta no banco. Eu lembro que foi um motivo de bastante discórdia, porque ele queria fazer uma conta conjunta e eu achava um absurdo aquilo. Não, a minha conta é minha conta, a sua é a sua conta. Então eram as minhas contas, o meu cartão, os meus gastos, a minha carta que chegava, que ninguém podia chegar perto. Então assim, como ele foi para minha casa, ele acabou que não se sentiu à vontade, porque era tudo meu. E eu fazia questão o tempo todo de confirmar isso, que era meu, que era uma conquista minha. Bom,
mais uma vez, o reflexo na vida adulta da Alessandra, dessa criação dela sem a figura paterna, ficou muito latente, se evidenciou demais, né? A Alessandra, ela se tornou uma mulher geniosa, uma mulher mandona, né? E o Carlos, tadinho, ele abaixava a cabeça, porque ficava com medo de repetir novamente o fracasso da família dele, que o Carlos ele já vinha de uma separação. E a Alessandra também, ela vinha de um relacionamento que não era um casamento, mas foi um noivado, que também foi uma ruptura muito forte para ela. E ela estava decidida a não viver novamente os mesmos erros. Ela não queria mais passar pelos problemas que ela passou em razão deste noivado. Mas, enfim, a Alessandra ela se viu numa situação que muitas de nós mulheres nos vemos quando nos casamos. Quando na adolescência, na juventude, nós observamos certas atitudes dos nossos pais, mais especificamente da nossa mãe, e aí nós usamos a velha frase: isso eu nunca vou fazer. Nossa, minha mãe faz isso, mas eu jamais farei isso. Então isso aconteceu com a Alessandra certamente, e quando ela se casou com o Carlos, ela se viu repetindo exatamente as mesmas frases que a mãe dela, fazendo as mesmas observações, tendo as mesmas atitudes. Então, tudo aquilo que ela recriminava, ela acabou fazendo igual, né? E ela achava absurdo que a vida do Carlos tivesse afinidade com ela. Ela achava que o Carlos tinha que ter a vida dele, embora casados, e ela tinha a vida dela. Ela não deixou aquele pensamento, aquela vivência de solteira, porque ela viveu um tempo solteira. Ela tinha autonomia, ela se supria financeiramente, ela trabalhava, né? Ela tinha uma posição, ela era reconhecida pelo seu trabalho. Então, ela não queria perder isso. E isso ela acabou trazendo para o casamento, e o Carlos, por si, também vinha de um relacionamento frustrado. Para não perder, ele acabou aceitando e ficou sendo mandado pela Alessandra por um bom tempo, né, Gustavo? Isso é uma característica comum, principalmente no que diz respeito hoje na sociedade que nós vivemos, onde a mulher, logicamente, ela tem o seu espaço, isso é lícito, ela tem a sua posição, né, e muitas vezes isso acaba também extrapolando a questão do bom senso dentro do casamento, ok? Você vai assistir agora mais um pedacinho do que eles falaram durante essas 3 semanas que se passaram. Vamos lá? Meu casamento foi feliz, posso dizer que foi feliz, porque durou 18 anos e infelizmente o casamento teve um desgaste e nós nos separamos há 10 anos atrás. E aí começou minha jornada, eu estava com 44 anos de idade e enfim, foi triste, foi muito triste, porque toda separação ela gera uma tristeza, é um luto, não é? A gente vê o filho ali no meio do fogo cruzado, e o filho triste, e nenhum filho quer que os pais se separem, enfim, mas não houve jeito, eu acabei saindo de casa. A minha vida depois da separação se tornou vazia. Eu era um homem muito triste, deprimido. Para você ter uma ideia, eu tinha 73 quilos na época, eu fui para 58 quilos, procurei ajuda com médicos para depressão. A separação não é uma coisa fácil, pelo menos para a pessoa que gosta da família, gosta de ter um lar, gosta de estar ali assistindo um filme com os filhos e fazendo uma compra com a família, enfim, é muito triste. Veja bem, caro telespectador, o que você acabou de ouvir do Carlos. Veja que uma separação realmente nunca é fácil. Só aquelas pessoas que realmente passaram por essa experiência podem avaliar o grau de sentimentos envolvidos num episódio desse. É importante notar que o Carlos ele ficou junto 18 anos, teve uma filha, ou seja, ele teve uma vida
muito ativa no seu casamento, porque foi uma vida de 18 anos. E quando há uma cisão, logicamente, há uma sensação de luto, de perda, que é inerente a qualquer ser humano. Na medida que você perde alguma coisa, você se sente enlutado. E você veja que a situação dele foi uma situação crítica, ele ficou doente, ele começou a ter alguns problemas de saúde por causa da própria situação, ficou deprimido, enfim. E isso trouxe algumas consequências físicas para ele. De uma forma geral, as pessoas só se separam quando realmente não existe mais saída, porque ninguém gosta de se separar, ninguém gostaria de passar pela separação, mas é muitas vezes a única alternativa ou a última alternativa que os casais encontram, mas não seria o melhor caminho a seguir. Nós estamos querendo passar para você aqui algumas ferramentas que você pode usar antes de tomar essa decisão. O que nós queremos passar para você é que a reconciliação, mesmo sendo mais demorada, mais difícil e mais trabalhosa, ela vai trazer ao longo dos anos um resultado muito melhor que uma simples separação. A separação, num primeiro momento, ela pode ser eficaz, ela é rápida, muitas vezes ela é simples, legalmente hoje ela não é complicada, você pode conseguir a sua separação rapidamente, mas isso vai gerar consequências que serão mais difíceis de você administrar ao longo do tempo. Ao passo que a reconciliação, ela é mais trabalhosa no primeiro momento, você tem que se dedicar mais, você tem que se modificar mais, você tem que mudar a sua atitude de ver o seu casamento, mas depois dessa fase, você com certeza não vai se arrepender da escolha que você fez de tentar mais uma vez, de uma forma correta, mudando a maneira que você vive, mudando a forma que o seu cônjuge também, em relação a ele, vai mudar, para que vocês possam viver uma situação mais harmoniosa e mais feliz. Então, pense nisso. Não tome uma atitude premeditada em relação à separação. Busque todos os recursos possíveis. E se você ainda não experimentou aquilo que nós estamos propondo para você, experimente também. Não custa você dar mais uma chance ao seu casamento, aproveitando aquilo que nós estamos falando aqui nesses programas. Porque nós temos certeza, por aquilo que nós já temos vivido com muitos casais, que é possível e é viável, não importa a situação do seu casamento, é possível e é viável você continuar vivendo o seu casamento com o mesmo cônjuge, mas de uma maneira diferente, de uma maneira feliz, ok? Então, acredite nisso que você com certeza terá bons resultados na sua vida conjugal e principalmente na sua vida como ser humano e na sua vida futura também. E é importante você observar que, como o Gustavo disse, realmente a reconciliação ela é mais difícil, mas como eu já disse aqui para vocês, quando os casais vão lá no meu escritório, porque eu sou advogada, e alguns vão buscar a separação, o divórcio, eu deixo bem claro para eles que apesar de eu não fazer esse tipo de trabalho, eu procuro aconselhá-los, eu procuro orientá-los, mas eu os levo a observar que quando há a separação, quando há o divórcio, só mudam os problemas. Os problemas vão mudar de foco, mas eles não vão deixar de existir. O que antes era o problema era entre o casal, agora o problema vai ser entre os ex-marido e a ex-mulher. Porque daí vai ficar aquela discussão sobre guarda, sobre pensão, e a coisa vai se agravando porque tem uma criança, às vezes, envolvida nessa história, e certamente a reconciliação é algo que depende também da sua vontade. Você tem que querer se separar. Conquistar uma nova mulher, conquistar um novo homem, é muito mais fácil, porque ele não te conhece. Então você vai apresentar aquilo que você filtrou e você acha que você tem de melhor. Agora o seu esposo, a sua esposa, eles te conhecem a fundo. Então é muito mais difícil você reconquistar aquele que te conhece, que sabe do que você faz, que sabe o que você é capaz. Então você tem que pensar muito nisso, porque geralmente nós mostramos aquilo que é de melhor, aquilo que é mais aceitável, quando que na verdade o nosso cônjuge nos conhece a fundo. Então pense nisso antes de fazer a sua separação, ok? Nós vamos agora partir para mais alguns takes e você vai ouvir um pouco sobre como estava a vida do Carlos e como ele buscou uma solução para o problema que ele não queria viver mais aquilo. Ele já vinha de uma separação, mas ele estava cometendo os mesmos erros. E a Alessandra também. Então ele fez uma busca
que resultou em algo totalmente diferente para ele. Eu conheci Deus naquela época, né, pelo sofrimento, que eu procurei solução em todo lugar e não encontrei. Enfim, eu fui pelo sofrimento, mas não tinha nenhuma intimidade com Deus na época, não. O que eu estava tomando conta é para eu não repetir os mesmos erros que eu cometi no primeiro casamento. Enfim, eu não gostaria de repetir, porque eu sabia que poderia me gerar conflito e uma nova separação. Veja, mesmo o Carlos tendo um Deus distante, como ele falou, ele buscou na pessoa de Deus, que ele não conhecia muito bem naquele momento, mas ele sabia que existia alguém que pudesse ajudá-lo, e ele pediu. E veja como Deus ouve muitas vezes quando, mesmo que você não o conheça realmente de fato, ou conheça simplesmente de ouvir falar, né, Deus acabou respondendo numa oração do Carlos, num momento de dificuldade, e acabou aquilo se concretizando quando ele conheceu a Alessandra. E outra coisa que ele falou também é que ele não queria repetir os mesmos erros do passado, né? É importante você saber que Deus, independente de você ter relação com Ele ou não, de você conhecer Ele simplesmente de ouvir falar, ou simplesmente porque todo mundo fala em Deus, eu vou falar também, ou quando eu vou falar em Deus quando é conveniente, quando eu estou passando por uma dificuldade, independente disso, Ele vai estar sempre de braços abertos para lhe receber. Na verdade, Ele nunca vai desistir de você, Ele nunca vai desistir de mim. Não importa se você vira as costas para Ele quando lhe convém, e se você vira para Ele quando você está necessitado. O que importa é que, independente se você está de costas viradas ou de frente para Ele, você é sempre bem visto e sempre bem quisto por Deus. Existe um versículo na Bíblia que está em Apocalipse 3:20 que eu queria compartilhar com você, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Na verdade, quem falou essas palavras foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, viveu como um homem, passou todas as coisas que nós passamos e, pelo seu exemplo, nós conseguimos ter acesso a Deus. E pelo seu exemplo também nós conseguimos superar as dificuldades que ele superou como homem. Então ele está dizendo o seguinte para você nesse programa: ele está à porta e ele bate. Só que a porta da sua vida, ela tem a tranca para o lado de dentro. Ele não pode invadir a sua vida. Mas a partir do momento que você tem consciência que você precisa de algo mais, além daquilo que você já conhece, para que você possa mudar as suas atitudes, mudar o seu relacionamento, mudar o seu casamento, a maneira que você pensa sobre o mundo, você deve necessariamente abrir essa tranca que está para o lado de dentro, para que ele possa entrar. E na medida que ele entra, o que ele faz? Ele começa a fazer uma comunhão com você. O significado aqui de ceia quer dizer exatamente isso. É uma comunhão que você passará a ter com Jesus a partir do momento que você libera a entrada da sua vida para que ele possa entrar e cear com você. Ou seja, esse momento de ceia é um momento de comunhão, onde você vai começar a conversar com ele. Ele vai começar a te ouvir, ele vai te aconselhar e vai começar a mudar as suas atitudes de vida, para que você possa ter realmente uma vida diferente. Muitas vezes o seu mundo vai continuar o mesmo, mas acontece que você interiormente se mudou. E aí você vai ver que mesmo que o seu mundo exterior seja diferente, você começará a enxergar as coisas de uma maneira e de uma forma diferente. Então esse é o convite que ele faz para você neste programa. Se você deseja ter uma nova expectativa de vida, se você deseja experimentar coisas novas que você jamais experimentou, necessariamente você precisa abrir a porta da sua vida. Não se esqueça, essa tranca está por dentro. Eu não posso fazer isso por você. O seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, eles não podem fazer isso por você. Você tem que fazer por você próprio. E a partir do momento que você deixar ele entrar, ele vai cear com você. Ele vai mostrar o que ele é. E você vai entender como é Deus. E Deus também vai entender suas frustrações. E vocês vão começar a conversar e ele vai mudar a sua história de vida por completo. Então creia nisso, que você realmente terá uma nova experiência para poder contar para os seus filhos, para o seu cônjuge, no seu casamento e para todos aqueles que estão à sua volta. Okay. Bom,
estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu vou pedir para o Gustavo mostrar o nosso livro. Esse livro, ele é presenteado a você que entra no Facebook, ou então nos manda um e-mail. O e-mail vai aparecer na sua tela. Você manda seu nome, seu endereço. Se você quer receber esse livro na sua casa, é só mandar para nós seu nome, seu endereço completo, que nós enviamos para você sem nenhum custo, ok? E vamos finalizando aqui também, mandando um abraço para os nossos colaboradores que você vê aí durante o programa. Passa o nomezinho deles. Um beijão para todos eles. Obrigado por vocês confiarem no nosso trabalho. E para o pessoal da comunidade Betel também, que nos acompanha. E eu tenho duas advogadas amigas aqui que acompanham e manda sempre desejo de boa sorte para nós, para que tudo dê certo no programa, que é a dona Benedita Peixoto, a Beni, a doutora Beni, e a doutora Joselândia. E um beijo especial para o pai da doutora Joselândia, que eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele acompanha. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Nós ficamos muito felizes em saber que o senhor acompanha o nosso programa. E eu tenho dois também beijos muito especiais de duas pessoas que, se não fossem por eles, ou serem obedientes, serem, assim, crianças maravilhosas, nós não poderíamos estar aqui com tanta tranquilidade. O Davi e o Jonas são os nossos filhos. Eles falaram: mãe, você não vai mandar um beijo para mim? Tá aí o beijo da mamãe para vocês, viu? Fica bonitinho em casa, hein, criançada? E nós também queríamos informar para vocês que nós teremos um jantar nesta sexta-feira. Nosso programa, você sabe que ele é reprisado durante a semana, mas o programa inédito ele sai na segunda-feira. Então, nesta sexta, tá, que você está vendo esse programa, nós teremos um jantar da Adonep. É uma associação de empresários aqui de Jacareí, que estará sendo realizado no Real Parque Hotel, às 8 horas da noite, do dia 1º de fevereiro. Então, se você quiser mais informações, você pode ligar para o telefone 9723-2183, falar com o Cláudio ou com a Tatiana, para que você possa participar deste evento que é maravilhoso. Você vai conhecer um relato de um preletor, ele vai falar sobre restauração familiar, vai falar até sobre cura. Se você quiser ouvir uma história fantástica, compareça nesse jantar nessa sexta-feira, ok? Vale lembrar que é importante você confirmar a sua presença para que você possa estar lá conosco, ok? Você não pode ir de última hora porque nós temos convites limitados para esse evento, ok? Estamos encerrando então o nosso programa de hoje. Antes vamos fazer uma rápida oração para que Deus possa abençoar a sua vida, como já tem abençoado, e na sequência estaremos despedindo de vocês. Senhor Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de entrar na casa, Pai, de cada pessoa que está assistindo esse programa aqui, Pai. Quer seja pela internet, quer seja pela TV. Entendemos que o Senhor tem algo de especial para cada um deles, porque nada é por acaso nas questões espirituais. Se eles estão conosco até agora, é porque o Senhor tem um propósito na vida deles. O Senhor quer, Senhor, se mostrar mais realmente na vida deles. O Senhor quer se fazer mais participativo na vida de cada um deles, Pai. Abençoa o casamento de cada um, abençoa a família de cada um. Abençoa, Senhor, todas as suas dificuldades e que o Senhor possa estar dando graça para que eles possam superar as suas dificuldades. Cria neles, Senhor, um coração novo a partir desse programa, que eles possam entender que o Senhor é um Deus preocupado com eles e que Jesus Cristo está à nossa disposição para nos ajudar a superar os nossos problemas e dificuldades. Pai, obrigado por esse programa e por tudo aquilo que nós falamos aqui, nós queremos colocar em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, então estamos encerrando o programa de hoje. Esteja conosco nas nossas reprises, em todos os dias que o programa está no ar. Nos veja também pelo YouTube, participe das nossas programações e nós queremos agradecer pela sua audiência. Tenha uma semana de vitória e até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá.